Olá, meus amigos. Olá, igreja abençoada, querida, amada, igreja que é unida no Senhor e no propósito que Ele tem dado a nós. Esse é o nosso investimento principal nesses dias. Deus abençoe vocês, que Deus traga graça, alegria e paz ao lar de vocês e ao contexto da célula de vocês. Amém? Eu estou aqui mais uma vez, obviamente, para falar sobre o tema da célula desta semana. O tema da célula desta semana é alguma coisa muito fundamental, principalmente para nós que estamos, principalmente para esse tempo em que nós estamos vivendo um renovar de temporada, né? Se é que a gente pode chamar assim, um novo ano que entra, né? Uma nova temporada, um novo tempo, um novo momento. Ainda que a gente entenda que houve apenas um passar de dezembro para janeiro, uma troca temporal, na verdade comum. Nesse caso não é tão comum, tão normal, porque implica no renovar de muitos ciclos, né? Para quem está trabalhando e só trabalhando, talvez isso não mude muita coisa. Para quem trabalha dentro de casa, para as donas de casa, isso talvez não mude tantas coisas. Tem o diferencial de terem os filhos em casa dando a louca, né? Mas, agora, para quem está estudando, por exemplo, isso normalmente representa um marco diferente, né? Uma etapa passou, uma nova etapa está começando, né? Apesar de que, por causa de Covid, de todas essas complicações aí, principalmente em escolas públicas, todo o calendário está tão bagunçado que a gente não sabe se está no começo, se está no início, se está no meio do caminho, está... A questão é que, seja como for, de alguma forma, ou bem amena, ou bem rígida, ou bem rigorosa, o início de ano, o início de uma nova etapa, o início de um novo tempo. E a gente não deveria andar em estrada alguma, a gente não deveria tomar direção alguma sem antes definir algo que é fundamental: prioridades. Quais são as minhas prioridades? Se eu não definir as minhas prioridades, eu posso me perder em tempo inútil com desejos, prazeres, diversões, coisas que têm o seu lugar, mas podem nos tirar do lugar de investimento, de dedicação, que são importantes para a gente produzir alguma coisa. A questão aqui, pensar em prioridades pode ser alguma coisa um tanto, como eu posso falar, um banho de água fria para quem está sonhando em ter muitas realizações no nível dos sonhos, dos desejos, né? Aquele que olha para 2023 está sonhando com tantas coisas maravilhosas vindo sobre nós, com tantos sonhos sendo realizados, mas realizados como no passo de mágica. Como aquela pessoa que vai lá fazendo aquela fezinha sempre, né? Jogando na Mega Sena, quem sabe a vida muda, tudo vai ficar melhor, como no passo de mágicas, como num piscar de olhos. Olha, o ganho é melhor quando é um ganho de investimento, um ganho de trabalho, quando é uma conquista. Então, pensar em prioridades significa esvaziar um pouco essa mentalidade apenas de sonhos e considerar sim os nossos sonhos de forma responsável. O que eu sonho? O que eu desejo? O que eu almejo? Beleza, estabeleci alguns alvos. Então, como eu faço para chegar lá? Aí eu defino os passos.
Aí eu defino as prioridades. E aí eu digo, primeiro eu começo aqui, depois eu parto para ali, depois aí eu vou chegar lá. Então, prioridades precisam ser estabelecidas, mas elas sempre trazem com elas demandas. Demandas com intencionalidade, com propósitos bem definidos, mas trazem demandas. E trabalho é aquela coisa. Há quem diga que trabalho é só cansaço. Mas quem só se cansa enquanto trabalha, está trabalhando errado. Ou você está trabalhando no lugar errado, fazendo a coisa errada. Quem trabalha fazendo o que ama fazer, quem trabalha fazendo o que tem satisfação de fazer, aí ele está efetivamente construindo uma história e vai conseguir se dedicar da maneira certa, da melhor maneira, para chegar aos seus alvos, para chegar aos seus objetivos. Então vamos lá, 2023. 2023 nós queremos ser melhores do que fomos em 2022. 2023 nós queremos alcançar objetivos que não alcançamos em 2022 e queremos avançar, evoluir, crescer, melhorar, amadurecer. Então, o trabalho faz parte dessa história. O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer? Primeiro, Jesus, lá em Isaías 53:11, ele diz que ele olhou, ele veria o fruto do seu trabalho sofrido, do seu penoso trabalho, ficaria satisfeito. Ele olhou para o seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Quando ele pensou em todo o sacrifício que ele teve, quando ele pensou em toda a dor que ele experimentou, quando ele pensou no trabalho árduo que representava a sua missão, ele, no final das contas, ficou satisfeito porque ele viu de antemão o resultado. Porque ele tinha um alvo, um propósito, um objetivo. E ele vê na nossa vida, e na vida da igreja, em todos os tempos, daqueles que creram no seu nome, foram salvos por ele, ele vê o resultado do seu trabalho, ainda que tenha sido um trabalho duro, difícil, mas produziu, gerou vida, e aí ele ficou satisfeito. Então, nós precisamos estabelecer as nossas prioridades para trabalhar e trabalhar direito, trabalhar bastante, para chegar nesse propósito, que é realizar aquilo que nós definimos como alvo para 2023. Esses alvos, eles precisam ser relacionados à nossa vida pessoal, obviamente, mas sobretudo precisam ser definidos em relação à nossa vida espiritual, nossa caminhada com Deus. Porque a gente falou na semana passada, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. A gente falou na semana passada sobre começar do jeito certo. E isso implica em começar priorizando o que é prioridade. Prioridade sobre todas as coisas. E prioridade sobre todas as coisas é amar a Deus. Quero desafiar você nesse sentido. Um dos textos que nós estamos trabalhando aqui nessa semana é o de Efésios capítulo 5. E Efésios 5, do versículo 15 ao versículo 17. Ele diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos. O insensato normalmente não tem prioridade. O insensato vive o que ele sente que deve viver hoje, aquilo que o atrai hoje, aquilo que o envolve hoje, ele quer viver hoje usufruindo o máximo da emoção daquilo, do prazer daquilo, sem considerar muito o que aquilo vai produzir na vida dele, o atraso que aquilo pode representar para ele alcançar objetivos mais importantes, enfim. Então, Paulo está falando, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, vírgula, e aí ele vai falar sobre os sábios, né? Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Quando Paulo fala que os dias são maus, ele está dizendo os dias são contra vocês. Os dias, eles não vão facilitar.
Os dias são maus porque não é porque os dias têm uma máscara de bicho, de monstro feio e apresenta-se para você como alguma coisa assustadora. Não. Os dias são maus por quê? Porque os dias não são facilitadores. O tempo não vai parar para você. As pessoas não vão te oferecer as melhores escolhas o tempo todo. As circunstâncias não vão facilitar para que você tenha a condição de refletir sempre com clareza e chegar às melhores e mais acertadas conclusões. Não. Você precisa se esforçar para, de antemão, pensar onde você quer chegar e como você vai chegar lá. Quais são os passos para chegar lá. Entende? Então, os dias são maus. Os dias não são bonzinhos com você. Os dias não serão seus amigos. Os dias não serão seus facilitadores. Os dias, na verdade, eles não são nem alguma coisa em que você possa confiar. Eles são absolutamente mutáveis. Eles são muito desafiadores, né? Naquele dia mais especial, aquele dia mais importante, que você deveria ter tudo a seu favor, amanhece com uma grande tempestade, amanhece com trânsitos terríveis, enfim, os dias não são bonzinhos, os dias são maus. Por isso, aproveite ao máximo cada oportunidade. Não deixe passar, não deixe correr solto. Aproveite ao máximo cada oportunidade. Aí ele vai concluir o pensamento dizendo: portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Veja que Paulo parece estar falando de forma genérica, mas de repente ele define já de cara uma prioridade para a gente. Ele vai dizer para a gente: olha, prestem bem atenção na maneira como vocês vivem, não como loucos, não como insensatos, não como cabeça oca. Não viva como um cabeça oca. Não, viva como um cara que é sábio. Um cara que é sábio, ele entende que os dias não serão bonzinhos, os dias não serão facilitadores. Então, aproveite cada oportunidade. Cada oportunidade é um tempo de crescer. Cada oportunidade é um tempo de melhorar. Cada oportunidade é um tempo de semear. Cada oportunidade é um tempo de investir. Você fala assim: pastor, mas isso significa que eu tenho que trabalhar o tempo todo? Eu tenho que ver o tempo todo trabalhando e ocupando minha mente com um monte de coisa? Não é isso. Talvez você chegue à conclusão que a prioridade é descansar. A prioridade pode ser: peraí, hoje eu preciso parar e gastar tempo olhando para minha esposa, gastar tempo olhando para os meus filhos, gastar tempo tendo boas conversas. Entende? Porque os dias são maus, eles não vão facilitar para você. Os dias não vão facilitar para que você tenha bons relacionamentos com a sua família. Os dias por si mesmos vão trazer demandas. A sua vida vai ficar bagunçada se você não tiver bem definido o que você precisa fazer em cada tempo. Então aproveite as oportunidades. Talvez aproveitar a oportunidade não represente trabalhar, mas represente parar. Represente sentar com sua família e assistir um bom filme. Escolha bem os seus filmes. Entende? A questão é não deixar que as coisas te absorvam em demandas sem propósito, em atividades que não chegam a lugar nenhum. Defina prioridades. Minha família é minha prioridade. Então, o que você vai fazer? Obviamente, depois de Deus, que é a sua maior prioridade. Depois que você acorda, separa um tempo, ouve de Deus, medita nas Escrituras, tem um tempo de oração, você se dedica à sua família. Ou você sai para o seu trabalho, se dedica ali ao seu trabalho, mas a sua família é prioridade em relação ao seu trabalho. Você não tem família para te ajudar a trabalhar, você trabalha para ter uma família, você trabalha para sustentar a sua família. Então você vai para o trabalho, você se dedica ao seu trabalho, e você sai do seu trabalho com o coração preparado e com a mente preparada para encontrar com sua família e amá-los e usufruir deles e deixar que eles usufruam de você. Veja, você colocou as prioridades no lugar certo. Você
dedicou algum tempo ao Senhor, dedicou algum tempo ao seu trabalho, que é alguma coisa fundamental, mas não permitiu que as demandas do seu trabalho tirassem a sua compreensão de que a prioridade em relação na lista de prioridades, o trabalho não vem antes da família. Então você volta para casa para se doar à sua família e ter a sua família de volta para você. Entendeu? Então, Paulo está falando, aproveite cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas antes de tudo, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amar a sua família é a vontade do Senhor. Se dedicar ao seu ministério, ao seu chamado é a vontade do Senhor. Ser um bom funcionário é a vontade do Senhor. Ser um bom patrão é a vontade do Senhor. Amém? Essas coisas precisam ficar muito vívidas em nossa mente, muito claras em nossa mente e em nosso coração. O Salmo 90, versículo 12, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. E eu fico pensando, né, nessa sabedoria, na verdade. Eu, há um tempo atrás, estive na casa da minha mãe, no final do ano, se eu não me engano. O aniversário dela é 4 de dezembro. Então foi no dezembro, eu estive na casa dela, a gente teve acumulando algumas coisas lá, eu ajudo ela com a preparação de algumas coisas na mesa, os pratos, né? E eu lembro que ela tem uns pratinhos lá que são, como é que eu posso definir isso? Semi-descartáveis, né? Eles não são descartáveis, não são esses pratinhos de plástico, mas são um acrílico leitoso, tem um desenhozinho bonitinho. Eu comprei para ela em algum momento, alguns anos atrás, no Saara. E eles têm resistido. Obviamente que todos eles não resistem do mesmo jeito, porque eles tiveram usos diferentes, né? Se ela tem uns 40 pratinhos, talvez ela não tenha usado os 40 pratinhos. Aqueles foram usados, eles sofreram mais, obviamente, do que aqueles que não foram usados. E o que acontece? Eu estava lá olhando os pratinhos para ela, e enquanto eu contava os pratinhos, tendo como referência o número de pessoas que estavam convidadas para estar ali, eu fui olhando e percebi que o desenhozinho que ele tem é uma impressãozinha nele, né? E alguns estavam com um desenho bem apagadinho, que os deixava feios, ainda úteis como um pratinho, mas inúteis quanto o embelezamento, né? Porque beleza é alguma coisa importante numa mesa, né? Uma mesa de recepção, de uma festa, de um encontro. Então, eles não estavam muito bons em relação a isso. E alguns estavam rachados, ou seja, totalmente inutilizados. E eu fui contando alguns e vendo os que eu podia jogar fora, os que eu poderia manter. Mas, ou seja, antes eles estavam todos empilhados num lugar assim, numa prateleira dentro de um armáriozinho, e você olha e fala assim: bom, eu tenho uma quantidade, se eu sei que eu tenho lá 20 pratinhos, eu tenho 20 pratinhos ali. Mas quando você pega os pratinhos e vai olhando um a um, você percebe que dos 20 pratinhos você só tem, na verdade, uns 12. Porque entre aqueles que não estão mais com boa aparência, entre aqueles que já estão rachados, você tem uma quantidade de uns 8 pratinhos que precisam ser jogados fora ou precisam ser colocados para um uso secundário. Não podem mais estar inseridos no contexto de uma mesa de recepção. Foi quando eu olhei um a um os pratinhos que eu pude perceber isso. E que eu pude perceber com base naquilo que era prioridade. Qual é a prioridade? A prioridade é uma mesa bem ornamentada. Então, eu vou excluir, com base nessa prioridade, aquilo que não serve mais. Vou jogar fora. E vou excluir
aquilo que ainda serve, mas não para esse fim. O salmista está dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quando eu pego a história da minha vida, que está empilhada em alguma prateleira dentro de um armário em minha mente, nos registros que eu tenho da minha própria vida, eu vou olhar para experiências que não geram nada. Elas não são boas para que eu fique trazendo-as de volta à minha mente. Jeremias disse assim: eu sou o homem que via a aflição. E ele vai contando as aflições, as situações, as dificuldades, as tribulações que ele viu num determinado momento da história dele, da história do seu povo. Ele viu destruição, ele viu miséria, ele viu assolação, ele viu muitas tristezas. E aí ele parou e falou: epa, isso não é bom para eu trazer de volta. O que eu quero trazer à memória é aquilo que me dá esperança. Essas experiências que eu vivi trazem bons ensinamentos para mim, mas elas não podem ocupar um lugar de destaque, elas não são úteis no que diz respeito às prioridades que eu tenho estabelecido para a minha vida hoje. E a minha prioridade principal hoje é andar para frente. Eu não posso andar para frente se eu estou ancorado a tantas mágoas, tantas tristezas, tantas decepções, tantas frustrações que eu vivi lá no passado. Não. Então eu trago à memória aquilo que me dê esperança, aquilo que me faça olhar para frente. Então, Jeremias está olhando para a sua vida, ele está contando os seus dias, está encontrando a sabedoria. E Jeremias encontrou a sabedoria quando ele falou assim: bom, eu posso pensar nisso aqui para olhar para frente. E quando ele pensa nisso, isso no qual ele pensou é alguma coisa que também tem a ver com o seu passado. Porque ele fala assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não ser consumidos. Isso não está no estudo, mas está na Lamentações capítulo 3. Essa parte as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, se eu não me engano é o versículo 22. Eu não estou com as escrituras abertas aqui, mas eu estou trazendo, isso está vindo à minha mente nesse momento. Então, com base em que Jeremias conhece no seu espírito a realidade de um Deus cujas misericórdias nos livram, nos guardam, nos protegem, com base na sua própria experiência. Então ele olha para trás, ele vê a assolação pela qual ele passou nos dias recentes, mas ele não quer considerar que a vida dele se resume a essas assolações. Então ele não menciona quais são essas memórias, quais são essas lembranças, mas ele tem um histórico de vida com Deus para saber, a partir de experiências também lá de trás, que a misericórdia do Senhor o tem guardado até aquele momento. E isso é alguma coisa boa para trazer à memória. E ele fala assim, além de as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, ele fala assim: grande é a fidelidade do Senhor. Sua fidelidade é grande, ou seja, como ele sabe que a fidelidade do Senhor é grande? Porque ele tem histórico, porque ele cavou lá, ele destacou do seu histórico, ele descartou do seu armazenamento de vida, de experiências de vida, coisas úteis para que ele consiga olhar para frente, para que ele consiga avançar. O que Jeremias está fazendo? Jeremias está contando os seus dias e alcançando o coração sábio, sabendo exatamente o que ele pode fazer para não paralisar, sabendo exatamente o que ele pode fazer para não ser consumido pela tristeza, sabendo exatamente o que ele pode fazer para não ser vencido pela depressão. Ele está buscando fontes de esperança. Ele está contando os seus dias, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Não. Esse registro aqui ele não é útil. Ele me deprime. Só que esse registro no qual eu passei por uma tristeza tem um contexto onde eu vi Deus cuidando de mim. Eu tiro um registro do registro. Esse eu devo guardar. Coisas inúteis eu jogo fora. Coisas boas, saudáveis, eu guardo para mim e melhoro com isso.
cresço com isso e cumpro os meus propósitos segundo as prioridades que eu estabeleci. Amém? A última frase aqui do texto aqui do estudo diz: não perca a oportunidade nesse início de ano de pôr a sua vida em um trilho com um destino bem definido, sobretudo no que diz respeito aos planos de Deus e ao seu crescimento espiritual. Então, estabeleça prioridades para a sua vida. Defina melhores caminhos a partir das suas próprias experiências de vida. Seja melhor em 2023. Trabalhe mais, mas trabalhe com propósitos bem definidos. Tenha prioridades bem ajustadas. Amém, meu querido? Então eu deixo você com essa palavra, desejando que Deus te abençoe muito e te fortaleça e ministre profundamente ao seu coração, e que as células que estiverem acontecendo nessa semana sejam profundamente edificadas com essa meditação e com essa palavra. Amém? Se a sua célula não está acontecendo, líder de célula, distribua essa mensagem, esse vídeo, para as pessoas assistirem. E mesmo que vocês não se reúnam, pergunta para elas no grupo que você deve ter no WhatsApp: e aí, o que Deus falou com vocês? Porque as células não entram em férias, né? A minha paternidade não entra de férias. Não é verdade? A minha responsabilidade com a minha casa não entram de férias. As contas não dão uma pausa na minha vida para que eu fique de férias. Então, não entre de férias nas suas responsabilidades espirituais. Não entre de férias no seu compromisso com Deus. Amém? Então, as células não entram de férias. Você pode não estar se reunindo, mas viva em célula. Viva o seu chamado, o seu ministério dentro do contexto da visão celular, do grupo que Deus tem te dado como uma família. Amém, querido? Deus te abençoe grandemente e faça o seu 2023, obviamente com sua participação, um ano de prosperidade, de bênção em todos os sentidos. Grande abraço, meu querido.